E se você entrasse em um lugar onde cada detalhe fosse pensado para te fazer esquecer do mundo lá fora? Onde cada toque fosse mais do que um serviço, fosse uma entrega total? Ela não imaginava que, ao pisar naquele spa luxuoso, se tornaria a obsessão de um homem que estava acostumado a ter tudo o que queria. E agora, ele a queria. Você acredita em desejo à primeira vista? Comente aqui se já viveu uma experiência intensa assim. Luzes douradas se espalhavam pelo lobby sofisticado do Castelli Spa e Resort, refletindo em paredes de vidro e mármore polido. O perfume no ar era um misto sutil de óleos essenciais e mistério. Cada detalhe daquele lugar era pensado para seduzir os sentidos, para envolver quem entrava em um mundo onde prazer e exclusividade se misturavam. Isabela Duarte nunca havia pisado em um lugar como aquele. Ela parou diante da recepção, ajeitando a alça da bolsa no ombro. O vestido leve, escolhido às pressas, grudava em sua pele pelo leve nervosismo que a dominava. Ela não deveria estar ali. Sua amiga Camila havia insistido no presente um final de semana no spa mais caro e restrito do país. Você precisa relaxar. Só trabalho, trabalho, trabalho. Você tem 26 anos e nunca se permitiu aproveitar. Isabela revirou os olhos na época, mas agora estava ali. E, ao ver o ambiente ao seu redor, percebeu que aquele não era um spa comum. As mulheres que circulavam pelo lobby usavam roupas elegantes, sedosas, como se pertencessem a um mundo ao qual Isabela nunca teve acesso. Os homens eram distintos, misteriosos, cada um deles emanando confiança e poder. Mas nenhum deles chamou sua atenção tanto quanto o homem que a observava do outro lado do salão. Lorenzo Castelli. Ela não sabia quem ele era ainda. Mas ele sabia exatamente quem ela era. Os olhos dele deslizaram sobre ela lentamente, como se já a tivesse estudado antes mesmo de sua chegada. Alto, imponente, vestindo um terno preto perfeitamente ajustado ao corpo forte. O cabelo escuro estava levemente desalinhado, mas isso só fazia com que ele parecesse ainda mais perigoso. E aqueles olhos, intensos, penetrantes, como se estivessem invadindo a mente dela. Isabela engoliu em seco, desviando o olhar. Boa tarde, senhorita Duarte. A recepcionista sorriu. Seu quarto já está pronto. E o senhor Castelli pediu que sua primeira sessão fosse agendada para esta noite. Ela piscou, confusa. Desculpe, quem? A recepcionista sorriu ainda mais. O dono do spa. Ele cuidará do seu atendimento pessoalmente. Isabela sentiu o estômago revirar. Aquilo não era normal, certo? Por que o próprio dono daquele lugar se interessaria em atender um único cliente? Ela olhou de relance para onde ele estava. Mas agora... Lorenzo Castelli havia desaparecido. Horas depois, Isabela estava deitada na cama do quarto luxuoso que lhe foi designado. Tudo ali era impecável. Lençóis de linho egípcio, velas aromáticas espalhadas pelo ambiente, uma banheira privativa rodeada por pétalas de flores. Ela tentou ignorar o desconforto crescente em seu peito. Mas não conseguia. Algo estava errado. Havia algo naquele lugar, naquele homem, que fazia seus instintos gritarem. Quando o relógio marcou 21 horas, um funcionário bateu à porta. Senhorita Duarte, o senhor Castelli aguarda no andar superior. O coração dela saltou no peito. Ela deveria recusar. Dizer que não se sentia confortável. Mas, ao se levantar e se olhar no espelho, percebeu que seus olhos brilhavam de expectativa. Ela queria saber o que aquele homem misterioso queria com ela. A sala onde a sessão aconteceria era escura, banhada pela luz bruxuleante de velas e luminárias difusas. Um sofá luxuoso ocupava o centro do ambiente, cercado por pequenas prateleiras recheadas de óleos e essências. Mas o que mais chamou sua atenção foi ele. Lorenzo estava de pé, vestindo apenas uma camisa social branca, os primeiros botões abertos, revelando parte de um peito esculpido. Ele a observava com um olhar tão intenso que fez sua pele arrepiar. Você veio. Sua voz era baixa, grave, envolvente. Disseram que essa era minha primeira sessão.
A voz dela soou menor do que pretendia. Lorenzo sorriu de lado, caminhando até um carrinho ao lado do sofá. Pegou um pequeno frasco, deslizando os dedos pelo vidro. Esta não será uma sessão comum, Isabela. Ela sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Ele a chamava pelo nome. O que quer dizer com isso? Ele aproximou-se, parando perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume amadeirado. Seu olhar era tão profundo que parecia despi-la sem precisar tocá-la. Você já foi tocada dessa forma antes? Ela prendeu a respiração. Como assim, dessa forma? O sorriso dele se alargou. De um jeito que te faça perder o controle. Os olhos dela piscaram rapidamente, o coração batendo forte. Por que ele estava perguntando aquilo? Eu. Lorenzo inclinou-se ligeiramente, sem pressa, e estendeu a mão. Sente-se. Isabela sentiu a mente gritar para fugir. Mas suas pernas a levaram até o sofá. Ela se sentou, tensa, enquanto Lorenzo pegava um pouco do óleo no frasco e esfregava entre os dedos. Deite-se. Eu não sei se. Antes que pudesse recuar, os dedos dele tocaram seu ombro nu. E tudo mudou. O calor do toque espalhou-se por sua pele como fogo líquido. Os músculos tensos do seu corpo relaxaram involuntariamente, uma sensação quente e entorpecente tomando conta dela. Lorenzo percebeu. Ele sempre percebia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Suas mãos deslizaram lentamente pelo pescoço dela, descendo para os ombros e os braços, os toques suaves e ao mesmo tempo dominadores. Relaxe, ele sussurrou, e o som da voz dele fez algo vibrar dentro dela. Os dedos dele pressionavam os pontos certos, despertando sensações que Isabela nunca havia experimentado. Ela já havia recebido massagens antes. Mas aquilo não era apenas um tratamento. Era um jogo. Lorenzo inclinou-se mais, a boca próxima ao ouvido dela. Você já foi tocada assim antes, Isabela? Ela não conseguiu responder. Porque a resposta era não. Ela nunca havia sentido algo assim. Os olhos de Lorenzo brilharam. Ele sabia. Vou fazer você sentir coisas que nunca imaginou, ele murmurou, os lábios quase roçando sua pele. O coração dela disparou. Ela sabia que deveria sair dali. Mas também sabia que não queria. Porque, pela primeira vez na vida, queria ser dominada. E Lorenzo Castelli estava pronto para devorá-la. O amanhecer chegou lento, mas a mente de Isabela ainda estava presa na noite anterior. Cada toque, cada sussurro de Lorenzo Castelli queimava sua pele como se ainda estivesse deitada naquele sofá, entregue ao controle dele. Ela virou-se na cama macia da suíte luxuosa, os lençóis de linho roçando sua pele nua, apesar de ainda estar vestida. O problema era a sensação. Seu corpo não parecia mais pertencer a ela. Ele a tocou de um jeito que ninguém jamais tocou. Era absurdo. Inexplicável. Ela havia entrado naquele spa para relaxar, mas agora seu corpo estava em guerra. Soltando um suspiro pesado, sentou-se na cama e passou as mãos pelo rosto, tentando afastar os pensamentos. Precisava sair daquele lugar. Algo nela dizia que continuar ali seria perigoso. E não porque Lorenzo Castelli era um homem cruel ou violento. Mas porque ele sabia exatamente como devorá-la. Antes que pudesse decidir se realmente partiria, uma batida firme ecoou pela porta. Senhorita Duarte, a voz suave de uma funcionária soou. Seu café da manhã foi servido na varanda privativa. O senhor Castelli pediu que você aproveitasse amanhã antes de sua próxima sessão. O coração dela parou. Próxima sessão. O que aquilo significava? Ele esperava que ela simplesmente se rendesse a um jogo que nem sequer entendia? A funcionária não esperou uma resposta. Apenas saiu. Isabela sentiu o calor subir por sua pele. Ele não havia pedido permissão. Apenas informou que ela voltaria. Como se fosse óbvio. E o pior. Ela não conseguia dizer a não. A varanda era ampla, com uma vista privilegiada para o mar.
O vento morno balançava as cortinas de linho branco, trazendo o perfume do oceano misturado aos aromas da refeição impecável servida sobre uma mesa de vidro. Isabela sentou-se hesitante, mas a fome a venceu. Ela tomou um gole do café quente, sentindo-se momentaneamente confortável, até que uma sombra surgiu atrás dela. Seu corpo enrijeceu antes mesmo de virar o rosto. Ela sabia quem era. Dormiu bem? A voz dele. Rouca, grave, carregada de uma certeza perigosa. Isabela ergueu os olhos e o viu. Lorenzo Castelli não era um homem que passava despercebido. Ele estava de pé ao lado da mesa, vestindo apenas uma camisa social branca, aberta no topo, e uma calça preta de tecido leve. Seu cabelo escuro ainda estava levemente bagunçado, e a barba bem aparada realçava a mandíbula afiada. Mas foi o olhar que a prendeu. Aquele olhar de predador. Eu, dormi. A voz dela saiu hesitante. O canto da boca dele se curvou levemente. Ele percebeu o nervosismo dela. Que bom, murmurou, puxando a cadeira ao lado dela. Você vai precisar de energia para esta tarde. Isabela travou. Tarde? Eu não lembro de ter marcado nada, respondeu, tentando soar firme. Lorenzo se inclinou ligeiramente, os olhos fixos nela. Eu marquei para você. Um arrepio subiu por sua espinha. E se eu disser que não quero? O sorriso dele não desapareceu. Pelo contrário. Então, eu perguntaria por que está tentando negar algo que claramente deseja. Ela piscou, sentindo um nó no estômago. Como ele sabia? Como conseguia ver através dela? O silêncio entre os dois foi cortado quando Lorenzo estendeu a mão e segurou o queixo dela. Eu não costumo oferecer experiências como essa, Isabela. Você foi escolhida. Seu coração disparou. Escolhida? Ele deslizou o polegar suavemente pelo canto dos lábios dela, fazendo-a prender a respiração. Você tem algo que eu quero. O calor subiu para seu rosto, e ela afastou o rosto do toque dele, tentando recobrar o controle. Você não me conhece. Ah, mas eu conheço, ele disse baixinho. Eu estudei cada detalhe antes de permitir que você entrasse no meu spa. Seu estômago se revirou. Você investigou minha vida? Lorenzo não pareceu minimamente arrependido. Eu preciso saber quem está no meu mundo. Principalmente quando decido que quero essa pessoa dentro dele. Isabela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele não estava apenas interessado nela. Ele estava decidido. E isso era perigoso. Horas depois, Isabela entrou na sala de terapia sem saber por que diabos ainda estava ali. O ambiente era ainda mais envolvente do que o da noite anterior. O chão de madeira escura, as velas espalhadas pelo cômodo, o cheiro de especiarias no ar. E então ela ouviu. Lorenzo estava esperando. Ele vestia apenas uma calça preta de linho, a camisa aberta o suficiente para revelar os músculos definidos do peito. Mas o pior era a maneira como ele a olhava. Ela sentiu as pernas tremerem. Tire o vestido. A ordem dela veio firme. Isabela congelou. O quê? Lorenzo cruzou os braços sobre o peito, o sorriso nos lábios demonstrando que não aceitaria discussões. Eu vou tocar cada parte do seu corpo hoje. E para isso, você precisa confiar em mim. O coração dela estava descontrolado. Eu não sei se estou pronta. Ele se aproximou, e quando falou novamente, sua voz era um sussurro rouco. Você sentiu prazer ontem. Negaria isso? O corpo dela gritou por ele. Não, mas... Ele ergueu o queixo dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Me entregue o controle, Isabela. Apenas uma vez. Ela queria correr. Mas mais do que isso. Ela queria obedecer. Ela queria saber o que aconteceria se se rendesse completamente. E, naquele momento, soube que já estava perdida. Com os dedos trêmulos, desabotoou o vestido e deixou que ele deslizasse até o chão. Lorenzo observou cada centímetro de pele exposta.
E então, ele sorriu. Um sorriso perigoso. Um sorriso de homem que acabará de ganhar seu troféu. Agora sim. Agora, vamos começar de verdade. E Isabela soube que, depois daquela noite, nunca mais seria a mesma. A noite caiu sobre o Castelo Spa Resort, envolvendo o ambiente em uma penumbra sensual e perigosa. O mar ao fundo refletia as luzes amareladas da propriedade, enquanto o vento morno trazia um aroma de lavanda misturado ao perfume de exclusividade e mistério. Isabela estava ali. Mas sabia que não deveria estar. Seu corpo ainda carregava a lembrança dos toques de Lorenzo Castelli, cada centímetro da sua pele pulsando com uma sensação desconhecida. Ele a havia tomado sem pressa, provocando-a com uma intensidade quase cruel. E agora, ela estava indo até ele. De novo. O problema não era Lorenzo. O problema era ela. Ela nunca havia sentido algo assim antes. Era desejo, medo e excitação, tudo misturado. Naquela noite, ela se viu parada diante da porta do andar superior do spa, onde as sessões privadas aconteciam. Ela deveria voltar. Mas a mão dela já estava na maçaneta. Ela não conseguiria fugir dele. Lá dentro, Lorenzo a esperava. Dessa vez, ele estava diferente. Vestia apenas uma calça preta de linho, a camisa aberta até o meio do peito, as mangas dobradas, revelando os antebraços fortes. O cabelo escuro estava levemente desgrenhado, e os olhos eram puro fogo. Ele parecia um predador. E, ao vê-la, sorriu. Você veio. Isabela não conseguiu responder. Seu coração batia tão forte que ela sentia no peito e no ventre ao mesmo tempo. Ele se aproximou devagar, como se estivesse testando os limites dela. Você hesitou, ele murmurou. Eu vi. Ela engoliu seco. Eu. Mas no fim, você entrou. O sorriso dele se alargou. Porque você quer isso. As palavras foram um golpe. Ela sentiu a pele arrepiar. Porque ele estava certo. Lorenzo deslizou os dedos pelo queixo dela, o toque suave, mas firme. Hoje, eu vou te ensinar algo novo. O ar fugiu de seus pulmões. O quê? Os olhos dele brilharam. Como é se render de verdade? A sala estava mais quente. Velas espalhadas em pontos estratégicos lançavam sombras douradas pelo ambiente. No centro, um grande divã de couro macio, ladeado por um conjunto de óleos e toalhas de seda. Isabela deveria correr. Mas quando ele tocou sua cintura, deslizando os dedos suavemente por sua pele descoberta, a ideia de fugir desapareceu. Lorenzo deu um passo para trás, examinando-a como se estivesse planejando cada movimento. Tire o vestido. A ordem veio baixa, rouca. Não havia espaço para negociação. Ela sentiu o estômago afundar, mas suas mãos obedeceram antes que sua mente pudesse reagir. Os dedos deslizaram pelo tecido leve, desamarrando os laços. O vestido escorregou lentamente por seu corpo, expondo sua pele nua e vulnerável. O silêncio dele foi ensurdecedor. Os olhos de Lorenzo percorreram cada centímetro dela, devorando-a sem pressa. Linda! A palavra foi dita com um tom perigoso. O corpo dela queimou sob aquele olhar. Ele não tinha vergonha de olhá-la, de apreciá-la, de possuí-la sem sequer tocá-la. E então ele fez algo que a deixou sem fôlego. Ele se ajoelhou diante dela. Ela arregalou os olhos. O que está? Hoje, eu não quero pressa. Lorenzo segurou o tornozelo dela, deslizando as mãos fortes por suas pernas, seus dedos traçando um caminho lento e torturante. Era uma adoração silenciosa. E Isabela nunca havia sido tocada assim antes. O coração dela martelava contra o peito, a respiração errática. Ele a provocava apenas com o olhar, com o toque, com a maneira como a segurava. Sente-se. Ela obedeceu. Lorenzo se posicionou atrás dela no divã, suas mãos grandes descansando nos ombros dela. Seu corpo estava tão próximo que ela sentia o calor irradiando dele. O cheiro dele a envolveu amadeirado, masculino, intoxicante.
Então, ele começou. Os toques eram lentos, calculados, explorando cada centímetro da pele dela. Ele não tinha pressa. Ele pressionava os pontos certos, estimulando áreas que ela nem sabia que eram sensíveis. Os dedos dele deslizaram pela linha da coluna dela, e quando chegaram à base das costas, ele a puxou levemente contra o próprio peito. A boca dele roçou a orelha dela. Você gosta disso, não gosta? Ela soltou um gemido quase inaudível. Lorenzo riu baixinho. Você não precisa me responder. Seu corpo já me disse tudo. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou. Não. Fique aqui. A voz dele era firme, autoritária. Ela sentiu as pernas amolecerem. Lorenzo deslizou as mãos pela cintura dela, depois pelos braços, depois subiu até o pescoço. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E então, ele fez algo que ela não esperava. Ele a beijou. Não foi um beijo apressado. Foi um beijo de posse. Os lábios dele se moldaram aos dela, os dedos apertaram sua nuca, segurando-a no lugar. O corpo dele a envolveu completamente, como se estivesse marcando seu território. E Isabela se perdeu completamente. O tempo se dissolveu. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, submissa ao toque e aos comandos dele. Quando Lorenzo finalmente se afastou, os olhos dele estavam escuros, cheios de algo selvagem. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Eu te avisei. O coração dela ainda estava acelerado. Sobre o quê? O polegar dele acariciou os lábios dela, um toque suave, mas possessivo. Que eu faria você se render. Ela tentou recuperar o fôlego. E agora? Lorenzo sorriu de canto. Agora, você é minha. Naquela noite, Isabela não dormiu. Ela permaneceu acordada, sentindo a pele formigar, o coração ainda acelerado. Ela queria negar. Ela queria fugir. Mas seu corpo já sabia a verdade. Ela não poderia escapar de Lorenzo Castelli. E o pior? Ela nem queria. A madrugada avançava lenta sobre o Castelli Spa e Resort, mas o sono era a última coisa que Isabela conseguia encontrar. Seu corpo ainda queimava, os lábios ainda formigavam, e a lembrança do toque de Lorenzo Castelli ainda a consumia como uma febre. Ela se virou na cama, sentindo o lençol frio contrastar com a pele aquecida. Não havia uma parte dela que não estivesse marcada por ele. Ele a tinha beijado. Mas aquele não foi um beijo qualquer. Foi uma rendição. Isabela tocou os próprios lábios, lembrando da pressão da boca dele, do modo como ele a segurou, do som baixo que ele soltou quando sentiu que ela cedeu. Por que ele a queria tanto? Desde o momento em que pesou naquele spa, ele a observava como um caçador que encontrou sua presa perfeita. Ele não aceitaria um anão. E o pior de tudo? Ela não queria dizer anão. Mas como poderia continuar? Como poderia se entregar a um homem como Lorenzo Castelli? Seu peito subia e descia rapidamente enquanto tentava afastar aqueles pensamentos. Ela precisava de ar, precisava se afastar. Sem pensar muito, vestiu um robe de seda leve e saiu para o terraço da suíte. A brisa da madrugada a envolveu imediatamente, e Isabela fechou os olhos por um instante. Mas, ao abri-los novamente, sentiu a presença dele. No terraço ao lado, Lorenzo estava de pé, observando-a. Como se soubesse que ela não conseguiria dormir. O coração dela disparou. O que ele estava fazendo ali, tão tarde? O peito largo estava parcialmente descoberto, a camisa aberta deixando visível a pele bronzeada e os músculos definidos. O vento bagunçava os cabelos escuros dele, e o olhar. Aquele olhar queimava. Ele se moveu lentamente, atravessando o espaço que os separava. Isabela sabia que deveria recuar, mas suas pernas se recusaram a obedecer. Quando Lorenzo parou diante dela, seus olhos deslizaram pelo robe de seda, analisando-a de cima a baixo. Você não conseguiu dormir. Não era uma pergunta. Isabela umedeceu os lábios, sentindo o ar ficar mais pesado entre eles.
Eu estava tentando. Lorenzo sorriu de canto. O problema é que agora você sabe como é ser tocada de verdade. Ela sentiu o sangue subir para o rosto. Ele riu baixo, se divertindo com a reação dela. Você está fugindo de mim, Isabela? O jeito como ele dizia seu nome a fazia estremecer. Ela respirou fundo, tentando encontrar sua voz. Eu só precisava de um pouco de espaço para pensar. Lorenzo inclinou a cabeça levemente. E encontrou sua resposta? Isabela fechou os olhos por um segundo. A verdade era simples, ele já estava nela. Quando abriu os olhos novamente, ele estava ainda mais perto. Próximo o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. Você pode tentar fugir. O sussurro dele roçou contra a pele dela. Mas seu corpo já tomou a decisão por você. O coração dela martelou contra o peito. Lorenzo estendeu a mão e deslizou os dedos lentamente pelo braço dela, arrepiando cada centímetro de sua pele. Venha comigo. Ela engoliu seco. Para onde? O olhar dele brilhou. Para onde você deveria estar? O elevador subiu lentamente. Isabela sentia cada batida do próprio coração, os segundos se arrastando conforme Lorenzo a guiava por um corredor privativo. Ela não sabia o que aconteceria naquela noite. Mas sabia que estava prestes a cruzar um limite do qual não poderia voltar. A porta se abriu para um quarto ainda mais luxuoso do que o dela. O ambiente era dominado por tons quentes, velas acesas espalhadas pelo espaço, uma lareira discreta iluminando os detalhes de madeira escura. No centro, uma cama enorme, com lençóis de cetim negro. Lorenzo se moveu até um carrinho de bebidas, servindo um copo de uísque para si. Ele tomou um gole, os olhos fixos nela. Você tem medo de mim? Isabela piscou rapidamente. Eu. Ele caminhou até ela, parando perto o suficiente para que pudesse sentir a respiração quente dele. Eu não sou um homem que pede. O tom de sua voz era puro comando. Eu tomo o que quero. Os olhos dela estavam presos nos dele. E o que você quer? O sorriso de Lorenzo foi perigoso. Ele ergueu a mão e deslizou os dedos pelo rosto dela, pela linha do maxilar, pela curva do pescoço. Você. O ar ficou preso nos pulmões dela. Mas só se você me quiser também. Isabela sentiu todo o corpo estremecer. Ela já tinha escolhido. E então, Lorenzo a beijou. O mundo desapareceu. O beijo dele era diferente de tudo que ela já havia experimentado. Intenso, possessivo, voraz. As mãos dele seguraram a cintura dela, puxando-a contra o corpo quente, os dedos cravando-se na curva das costas. Ela sentiu cada músculo rígido contra seu corpo, cada centímetro dele reivindicando-a. Os lábios dele deslizaram para o pescoço dela, mordiscando a pele sensível, e Isabela soltou um suspiro trêmulo. Lorenzo sorriu contra sua pele. Eu sabia. Ela entreabriu os olhos, tentando entender. Sabia o quê? Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Que no momento em que te beijasse de verdade, você nunca mais me deixaria. O ar sumiu dos pulmões dela. E, naquele instante, soube que ele estava certo. A noite se arrastou em toques, beijos e suspiros entrecortados. Lorenzo a despiu lentamente, aproveitando cada segundo. Cada centímetro do corpo dela foi reivindicado. Cada toque dele incendiava mais e mais. E quando finalmente ele a tomou para si, Isabela sentiu o mundo girar. Ela não sabia mais onde terminava e ele começava. Tudo o que existia era Lorenzo Castelli. E, naquela noite, ela finalmente se tornou dele. A escuridão ainda dominava o céu quando Isabela abriu os olhos. O calor do corpo dele ainda estava presente em sua pele, a respiração pesada de Lorenzo preenchendo o silêncio luxuoso do quarto. O perfume amadeirado dele misturado ao cheiro do desejo ainda impregnava os lençóis de cetim negro. Ela havia cruzado a linha. Seu corpo estava marcado pelo toque dele, cada centímetro explorado e dominado. Ela já não era mais a mesma.
Isabela virou o rosto lentamente e observou Lorenzo dormindo ao seu lado. Mesmo em repouso, ele exalava poder. O peito largo subia e descia suavemente, a luz suave da lareira destacando os contornos do seu corpo forte. A barba cerrada realçava a mandíbula imponente, e o cabelo negro caía levemente sobre a testa. Ele parecia um rei, um imperador satisfeito por ter reivindicado o que era seu. Mas ela era dele? O pensamento fez o coração dela acelerar. Ela queria acreditar que aquilo havia sido apenas um momento. Mas a forma como Lorenzo a olhava, como ele a tomava, dizia que não. Para ele, ela já era sua. E o pior. Ela não queria fugir. Mas, se ficasse, estaria se entregando completamente à obsessão daquele homem. Com o peito apertado pela dúvida, Isabela afastou lentamente os lençóis, tentando não acordá-lo. Precisava pensar. Precisava de espaço. Ela se levantou devagar, pegando a seda do robe que ele havia rasgado horas antes. Os músculos de suas pernas ainda estavam sensíveis. A lembrança da noite anterior fez um arrepio quente percorrer sua espinha. Lorenzo Castelli não era um amante comum. Ele exigia. Ele dominava. E, principalmente, ele não aceitava ser deixado para trás. O corredor estava silencioso enquanto ela caminhava descalça de volta para sua suíte. O spa ainda dormia, mas a mente de Isabela fervilhava. Ela fechou a porta atrás de si e apoiou-se contra a madeira, fechando os olhos por um instante. O que ela estava fazendo? Aquela viagem deveria ser um presente. Um refúgio. Mas agora estava presa na teia de um homem que não a deixaria sair ilesa. Inspirando fundo, foi até o banheiro e ligou o chuveiro. A água quente escorreu por seu corpo, tentando apagar as marcas que Lorenzo havia deixado. Mas era inútil. Ele estava dentro dela agora. Cada toque ainda queimava em sua pele. Cada palavra ainda ecoava em sua mente. Cada beijo ainda estava gravado em seus lábios. Isabela apoiou as mãos contra a parede fria de mármore e fechou os olhos. Ela precisava se recompor. Ou fugir. Mas, quando saiu do banheiro e encontrou Lorenzo Castelli encostado na parede da suíte, percebeu que fugir não era mais uma opção. Ele estava ali. E ele não estava feliz. O olhar escuro a percorreu lentamente, analisando cada detalhe. O robe de seda que ela vestia colava em sua pele úmida, os cabelos ainda molhados, as bochechas coradas pelo vapor do banho. O silêncio entre os dois foi eletrizante. Você fugiu de mim. A voz dele era baixa, mas carregada de algo perigoso. Isabela sentiu a garganta secar. Eu só precisava de um tempo para pensar. Lorenzo estreitou os olhos. Pensar no quê? Ela engoliu em seco. Em tudo isso. No que aconteceu entre nós. Ele deu um passo à frente, e o ar no quarto pareceu ficar menor. E qual foi sua conclusão? Isabela sentiu o coração bater forte. Ele não aceitaria mentiras. Que eu não sei lidar com você. O olhar dele ficou ainda mais intenso. Você não precisa lidar comigo, Isabela. Precisa apenas aceitar o que já é inevitável. Ela sentiu os músculos da barriga contraírem. E o que é inevitável? Lorenzo chegou tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele envolver o seu. Que você é minha. A respiração dela ficou presa na garganta. Os dedos dele deslizaram suavemente pelo rosto dela, descendo até o pescoço, depois pelos ombros. Ele a estudava como se estivesse tatuando cada detalhe em sua mente. Eu não sou sua, Lorenzo. O sorriso dele foi puro pecado. Não? Então por que está tremendo? O corpo dela estava em chamas. Ela não queria responder. Mas ele já sabia. A mão de Lorenzo deslizou para a cintura dela, puxando-a com firmeza. Você pode continuar tentando fugir. Mas não há um único pedaço seu que já não me pertença. O coração de Isabela disparou. Antes que pudesse continuar, ele a beijou. Foi diferente do primeiro.
Dessa vez, não era um pedido. Era uma punição. Ele não aceitaria que ela tentasse escapar. Os lábios dele esmagaram os dela com força, as mãos segurando sua cintura, apertando sua pele, reivindicando-a de novo. E, mais uma vez, Isabela se entregou. A noite se dissolveu em uma sequência de rendição. Lorenzo a levou para a cama, despiu-a como se estivesse recuperando algo que era seu. Cada toque, cada suspiro, cada gemido era dele agora. A posse, o desejo, a necessidade cresciam a cada segundo. E Isabela soube, naquele momento, que não poderia mais negar. Ela era de Lorenzo Castelli. Ele não a deixaria ir. E, naquele instante, ela percebeu que nem queria fugir. Porque a cada vez que ele a tomava, ela apenas queria mais. A madrugada já ia avançada quando Isabela abriu os olhos, os lençóis de cetim negro deslizando sobre sua pele nua. O quarto ainda estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelo brilho suave da lareira. O perfume amadeirado de Lorenzo Castelli misturava-se ao cheiro de desejo e suor, impregnado no ar. Ela não deveria estar ali. Mas seu corpo dizia o contrário. Seu corpo queria ficar. Sentiu um movimento ao seu lado. Lorenzo ainda estava acordado. Ele estava recostado na cabeceira da cama, os músculos do peito nus sob a luz quente da lareira, a respiração lenta e controlada. Mas os olhos estavam nela. Aqueles olhos escuros, intensos, cheios de uma promessa que ela ainda não conseguia entender. O que aconteceria agora? O coração dela acelerou. Ela se virou levemente, sentindo a pele formigar quando o lençol deslizou por suas costas. Lorenzo ergueu a mão e deslizou os dedos pela linha do ombro dela, traçando um caminho preguiçoso até o pulso. Você está pensando demais. A voz dele era baixa, rouca. Isabela umedeceu os lábios. Eu só. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, os olhos semicerrados. Você ainda está tentando entender o que aconteceu? A respiração dela ficou presa na garganta. O que aconteceu? Ele a tomou. De um jeito que nenhum homem jamais havia feito antes. Ela nunca havia sido tocada assim, nunca havia sentido tanto prazer. Ele a dominou completamente, e ela não foi capaz de resistir. E agora, não sabia mais como fugir dele. Começou, mas a voz falhou. O sorriso de Lorenzo foi lento, perigoso. Você se entregou a mim, Isabela. E eu avisei que, depois disso, você nunca mais conseguiria escapar. A pele dela queimou. Ele segurou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Você se arrepende? O coração dela pulsava forte. Ela deveria dizer que sim. Deveria fugir. Mas ao olhar nos olhos dele, a verdade escorregou de seus lábios antes que pudesse detê-la. Não. Lorenzo não escondeu o brilho de triunfo nos olhos. Ele já sabia a resposta. A manhã chegou com o sol invadindo a suíte, refletindo nos vidros amplos do quarto. O espaço ao lado dela na cama estava vazio. Lorenzo já havia saído. Por um instante, Isabela sentiu um vazio estranho. Como se a ausência dele fosse mais marcante do que sua presença. Mas antes que pudesse se deixar levar pelos pensamentos, um som suave ecoou no quarto. Uma batida na porta. Ela se sentou lentamente, cobrindo-se com um lençol, e chamou. Entre. Uma funcionária entrou, com um sorriso educado. Bom dia, senhorita Duarte. O senhor Castelli pediu que preparássemos um café da manhã especial para você na varanda privativa. Isabela piscou. Ele está esperando? Não, senhora. O senhor Castelli saiu cedo. Ele apenas deixou instruções para que seu dia fosse perfeito. O coração dela bateu mais forte. Ele cuidou de tudo. Como se já tivesse decidido que ela era dele. O café da manhã foi servido em uma mesa elegantemente montada, com vista para o oceano. O vento leve balançava as cortinas brancas da varanda, e o cheiro de café misturava-se ao aroma do mar. Isabela se sentou,
ainda sentindo o corpo sensível da noite anterior. Ela nunca havia experimentado nada assim. Ela pegou uma xícara, levou-a aos lábios e respirou fundo. O que aconteceria agora? Mas antes que pudesse se aprofundar demais em seus pensamentos, sentiu um olhar sobre ela. Ela não precisou se virar. Ela sabia quem era. Lorenzo estava ali. Ele estava parado no final do corredor, observando-a. Como sempre fazia. Ela pousou a xícara lentamente e levantou os olhos para encará-lo. A expressão dele era ilegível. Mas os olhos diziam tudo. Lorenzo atravessou o espaço entre eles em passos firmes, até parar ao lado da mesa. Dormiu bem? A voz era controlada, mas havia algo diferente nela. Isabela assentiu. Sim. Ele não disse nada por um momento. Apenas ficou ali, olhando-a como se tentasse decifrá-la. E então, sem aviso, ele se inclinou sobre a mesa, os dedos deslizando pelo pulso dela. Quero você hoje à noite. O coração dela disparou. Lorenzo, eu. Os olhos dele brilharam com algo selvagem. Você pode lutar contra isso o quanto quiser. Mas já sabe a verdade. A respiração dela ficou pesada. E qual é a verdade? Ele se inclinou mais, os lábios quase roçando os dela. Que você já é minha. A noite caiu mais rápido do que Isabela esperava. Ela passou o dia tentando ignorar a verdade. Tentando agir como se pudesse simplesmente continuar com sua estadia no espaço sem que ele a consumisse completamente. Mas era impossível. Cada passo, cada respiração, ele estava ali. No final do dia, uma nova instrução foi deixada em sua suíte. Vá até a piscina privativa. Ela segurou o bilhete por longos minutos. Mas no fim, seus pés já estavam a caminho. A piscina privativa ficava em uma área isolada do spa, cercada por pedras e vegetação. O único som era da água movimentando-se suavemente, refletindo as luzes amareladas do ambiente. E então, ela ouviu. Lorenzo estava dentro da piscina. O corpo parcialmente submerso na água quente, os músculos definidos brilhando sob o reflexo da luz. Os olhos escuros grudaram nela no momento em que entrou. Ela deveria dar meia volta. Mas seus pés se moveram sozinhos. Achei que talvez você não viesse, ele murmurou, a voz soando ainda mais rouca naquele ambiente fechado. Isabela parou na beira da piscina, segurando a respiração. Eu também. Ele ergueu uma sobrancelha, divertindo-se. Mas não conseguiu resistir. Ela engoliu em seco. Lorenzo deu um passo na água, aproximando-se. Entre. O coração dela disparou. Lorenzo. Entre. Era uma ordem. E, como sempre, ela obedeceu. A água quente envolveu sua pele quando ela desceu os degraus lentamente. Lorenzo não a tocou de imediato. Mas ele esperou. Esperou até que ela estivesse completamente dentro da piscina. E então, ele a puxou para si. Os braços fortes envolveram sua cintura, colando seu corpo ao dele. O mundo desapareceu. A água morna deslizou entre eles quando ele segurou seu rosto e a beijou com fome. O gosto dele misturava-se ao calor da piscina, os lábios se movendo contra os dela com uma intensidade que a fez se render completamente. Os dedos dele traçaram um caminho por suas costas nuas, segurando-a como se ela fosse algo precioso e ao mesmo tempo proibido. Naquela noite, na água quente daquela piscina isolada, Isabela percebeu que estava completamente perdida. E Lorenzo Castelli? Ele já sabia disso o tempo todo. A água quente da piscina envolvia Isabela, mas o calor que realmente a consumia vinha do homem à sua frente. Lorenzo Castelli a segurava como se fosse algo precioso e proibido ao mesmo tempo, os dedos deslizando por sua pele molhada, os olhos escuros refletindo apenas uma coisa: posse absoluta. Os lábios dele ainda estavam nos dela, movendo-se com urgência e controle, como se quisesse gravar sua marca para sempre. O beijo era intenso, profundo, sem hesitação. Ele não a beijava, ele a tomava.
Ela sentiu o corpo inteiro se derreter. A água quente ao redor deles parecia amplificar cada sensação, cada toque. Ela não tinha mais para onde fugir. E, naquele momento, não queria fugir. Lorenzo deslizou as mãos para a cintura dela, pressionando-a contra si, e Isabela sentiu cada músculo rígido sob sua pele. Ele era puro domínio. Mas ao mesmo tempo, ele parecia quebrado por dentro. Era como se, ao tomá-la daquele jeito, ele estivesse se agarrando a algo que não queria perder. E foi isso que a fez abrir os olhos no meio do beijo. Por que ele a queria tanto? Aquela obsessão era avassaladora. Desde o primeiro olhar, ele decidiu que a queria. Mas por quê? Lorenzo afastou-se um pouco, os lábios vermelhos pelo beijo intenso, os olhos semicerrados. Você está pensando. Era mais uma constatação do que uma pergunta. Isabela tentou recuperar o fôlego, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu só. Lorenzo inclinou a cabeça levemente, o olhar ardente. Não quero que você pense. A respiração dela falhou. Ele deslizou as mãos molhadas pelo pescoço dela, subindo até o maxilar, traçando um caminho quente e lento. Quero que você sinta. Ela fechou os olhos, estremecendo. Porque ela já estava sentindo. Horas depois, Isabela estava deitada na cama da suíte, a cabeça girando. Ela não sabia dizer se ainda sentia a água quente da piscina ou o calor do corpo dele. Talvez os dois. Porque Lorenzo Castelli ainda estava nela. E isso a apavorava. Ela virou-se na cama, sentindo os lençóis macios contra sua pele nua. Ele havia saído sem dizer nada. E foi isso que mais a incomodou. Porque não parecia algo que Lorenzo faria. Ele a queria. Ele não a deixaria escapar. Então por que a deixou ali? O coração dela acelerou. Algo estava errado. Ela se levantou devagar, vestindo o robe de seda e caminhando até a varanda. A brisa fria da madrugada tocou sua pele, e ela inspirou fundo, tentando acalmar a mente. Mas então, ela ouviu. Lá embaixo, no jardim privativo do spa. Lorenzo estava de pé, falando com uma mulher. O coração de Isabela apertou. Ela nunca ouviu conversar com outra mulher ali. A desconhecida estava bem vestida, o cabelo preso em um coque elegante, mas havia algo em seu olhar que fez Isabela estremecer. A mulher estava encarando Lorenzo com raiva. E Lorenzo? Ele parecia tenso. Isabela se inclinou um pouco mais, tentando ouvir. Mas a brisa carregava as palavras para longe. Então, a mulher tocou o peito de Lorenzo. Isabela sentiu algo dentro de si se despedaçar. Quem era ela? E por que ele parecia tão afetado? No dia seguinte, Lorenzo não apareceu. Pela primeira vez desde que chegara ao spa, Isabela tomou café da manhã sozinha, sem bilhete, sem ordens, sem olhar fixo queimando sobre ela. E aquilo a consumia. Ela tentava ignorar, tentava se convencer de que nada daquilo fazia sentido. Que Lorenzo não era nada dela. Mas a verdade era que ele já havia bagunçado tudo dentro dela. E agora, ela precisava de respostas. Foi assim que, naquela tarde, Isabela desceu até o térreo e perguntou diretamente à recepção. Onde está Lorenzo Castelli? A recepcionista ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. O senhor Castelli não está disponível no momento, senhorita Duarte. O coração de Isabela bateu forte. E onde ele está? A mulher hesitou por um segundo, mas então respondeu. No escritório privativo. A cabeça de Isabela girou. Ela não deveria ir até lá. Mas foi. O corredor que levava ao escritório de Lorenzo era silencioso, envolto em um luxo discreto. Ela parou diante da porta de madeira escura e respirou fundo antes de empurrá-la. E lá estava ele. Lorenzo estava sentado atrás da mesa imponente, mas não estava sozinho. A mesma mulher da noite anterior estava lá. Dessa vez, mais perto. Perto demais. Os olhos de Lorenzo se estreitaram no momento em que a viu entrar. Isabela.
A mulher se virou, e um sorriso discreto apareceu em seus lábios. Então está ela. Isabela sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ela. O olhar da mulher correu por ela, avaliando-a. Eu imaginava que seria algo assim. Isabela sentiu a pele esquentar. Quem é você? A mulher cruzou os braços, sem parecer minimamente incomodada com a pergunta. Meu nome é Alessandra. Isabela piscou. O nome não lhe dizia nada. Mas Lorenzo ficou tenso. E foi isso que a fez entender. Ela olhou para ele, sentindo algo apertar seu peito. Quem é ela, Lorenzo? O silêncio foi sufocante. Até que Lorenzo finalmente falou. Meu passado. A voz dele era baixa. Mas a expressão em seu rosto era perigosa. Porque, pela primeira vez desde que o conheceu, Lorenzo Castelli parecia fora de controle. E Isabela percebeu que ela não era a única obsessão dele. O escritório ficou em silêncio por longos segundos. O coração de Isabela estava descontrolado. Ela olhou para Lorenzo, esperando uma explicação. Mas ele não parecia disposto a dar uma. Então Alessandra riu baixinho. Acredite, querida. Você não quer saber toda a história. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para Lorenzo de novo. É verdade? Lorenzo passou a mão pelos cabelos escuros, irritado. Não aqui. Mas era tarde demais. Porque agora, Isabela precisava saber. E, no fundo, sentia que não iria gostar do que descobriria. Mas já estava envolvida demais para voltar atrás. O silêncio no escritório de Lorenzo Castelli era quase ensurdecedor. Isabela sentia o coração batendo contra o peito, rápido demais, como se algo estivesse prestes a desmoronar. Ela havia imaginado muitas coisas desde que se envolveu com ele. Mas nunca pensou que existiria uma mulher do passado dele ali, na frente dela, como um fantasma. Alessandra ainda estava de pé, os braços cruzados, os lábios curvados em um meio sorriso de quem sabia demais. Mas o que ela sabia? Quem ela era, afinal? Isabela virou-se para Lorenzo, exigindo uma resposta. Você vai me dizer ou vai deixar que ela fale por você? Lorenzo a encarou, os olhos escuros mais intensos do que nunca. Mas dessa vez, não era desejo. Era algo mais profundo. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. Pela primeira vez, ele parecia hesitar. Alessandra era minha noiva. O chão sumiu sob os pés de Isabela. Ela piscou rapidamente, tentando absorver a informação. Noiva. A palavra ecoou dentro dela como um golpe. Alessandra riu baixinho. Ah, então agora você resolve falar? Lorenzo apertou os olhos por um momento, depois olhou para Isabela. Foi há muito tempo. Alessandra soltou um suspiro exagerado. Claro, mas ainda assim você nunca contou para sua nova garota, não é? Isabela sentiu o estômago afundar. Por que você está aqui, Alessandra? Lorenzo rosnou. A mulher sorriu. Eu só queria ver se você ainda faz a mesma coisa. Se escolhe mulheres para moldar do seu jeito. Isabela sentiu um arrepio gelado na espinha. Do que você está falando? Alessandra olhou com algo que parecia pena. Você já percebeu que ele nunca deixa você escolher nada, certo? Ele decide tudo. Onde você vai, quando vai, o que faz. Isabela abriu a boca para retrucar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Porque era verdade. Lorenzo havia decidido tudo desde o começo. Mas, era mesmo um problema? Ela deveria sentir-se manipulada. Mas, no fundo, ela nunca quis fugir dele. E, quando virou-se para Lorenzo, percebeu algo diferente nos olhos dele. Medo. Ele nunca teve medo de nada. Mas agora, ele parecia apavorado. Porque ele sabia que poderia perdê-la. E então, Isabela percebeu que, pela primeira vez na vida, Lorenzo Castelli não tinha o controle. Ela tinha. O peito dela subiu e desceu devagar.
E então, ela tomou sua decisão. Virou-se para Alessandra, com a voz mais firme do que esperava. Você está errada. A mulher ergueu uma sobrancelha. Estou? Isabela assentiu. Sim. Porque eu nunca quis fugir. O silêncio foi absoluto. Lorenzo segurou a respiração. Alessandra apenas riu. Bom, então boa sorte para você, querida. E, com isso, ela se virou e saiu do escritório, deixando apenas os dois ali. O coração de Lorenzo Castelli voltou a bater. O olhar dele estava preso nela. A tensão no ar era tão forte que Isabela sentia na pele. Lorenzo a observava como se tivesse acabado de se salvar de um naufrágio. Você ainda está aqui. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Ela deu um passo à frente. Por que eu não estaria? Ele respirou fundo. Eu pensei que... Ele parou, como se não soubesse como terminar a frase. Como se não soubesse como dizer que estava com medo. Isabela se aproximou mais, devagar, como se tentasse acalmá-lo. Você achou que eu iria embora? Lorenzo engoliu seco. Sim. Ela olhou dentro dos olhos dele, vendo a verdade ali. Ele nunca quis ninguém como queria ela. E ele nunca teve tanto medo de perder alguém antes. Então, sem pensar, Isabela segurou o rosto dele entre as mãos. Eu não vou a lugar nenhum. Lorenzo soltou um suspiro trêmulo, fechando os olhos por um segundo. E então, ele a beijou. Foi diferente de todas as outras vezes. Não havia posse. Não havia controle. Era um beijo de entrega. Porque pela primeira vez na vida, Lorenzo Castelli estava se entregando para alguém. E era para ela. Meses depois. Isabela abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do sol entrar pela janela do Castelli Spa Resort. Mas agora era diferente. Agora, aquele lugar não era mais uma prisão luxuosa onde ela se sentia atraída e assustada ao mesmo tempo. Agora, era o lar dela. Ela virou-se na cama e Lorenzo estava lá. Os cabelos escuros bagunçados, o rosto ainda marcado pelo sono. Mas os olhos estavam nela. Bom dia, minha rainha. A voz dele era rouca de sono, mas carregada de uma ternura que antes ele não sabia demonstrar. Ela sorriu. Bom dia, meu rei. Lorenzo a puxou para perto, envolvendo-a nos braços, como se ainda não acreditasse que ela era dele. Mas agora, não havia mais dúvidas. Ele deslizou os lábios pelo ombro dela. Você sabe que eu nunca vou deixar você escapar, certo? Ela riu baixinho. Eu nunca quis escapar. Ele sorriu, satisfeito. Bom. Porque agora você é minha para sempre. Ela segurou o rosto dele, olhando dentro daqueles olhos que um dia assustaram. Agora, eles eram apenas seu lar. E então, ela o beijou. E o mundo desapareceu.